Boa noite, igreja. Boa noite. Eu posso ter uma cansada aqui, mas tudo certo com vocês? Graças a Deus. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Igor, eu trabalho na escola agora no Colégio de Ministro de Tubarão e eu sou professor de ensino religioso lá. Recebi o convite da Gabi para poder estar compartilhando a mensagem aqui com vocês hoje. E não conheci ainda uma vida, não conheci essa igreja, apesar de ter vindo de noite. Eu já dei uma olhadinha aqui na beira do lago, da lagoa, não sei como vocês chamam. Eu achei muito viu? É um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que essa mensagem seja relevante para cada um de nós. Vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos? Deus. Pai querido, Pai grandioso, te damos graças, Senhor, por essa quinta-feira, que o Senhor tem nos trazido até aqui esse momento na tua Santa Casa. Amém. Nós colocamos em tuas mãos e entendemos que nada é pecado. Nós estamos aqui hoje porque temos um propósito que o Senhor tem uma mensagem reservada para cada um de nós. Amém. Que o teu Santo Espírito esteja presente, abra a nossa mente para o entendimento e use o pecador como meio para transmitir a tua mensagem. Pai, nós te pedimos tudo isso, nos colocamos mais uma vez em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já pararam para pensar, mas a gente vive num mundo onde a gente é constantemente bombardeado por informações. Desde que a gente é pequeno, coisas vão entrando na nossa cabeça e inconscientemente a gente acaba guardando elas. Enquanto aqui está transmitindo, talvez meu pai vai ver o senhor talvez vai ficar um pouco grave. Mas o meu pai, ele tocava numa banda de rock antes de eu nascer. Antes de se converter, ele tocava numa banda de rock. E quando eu era bem pequeno mesmo, ele colocava algumas dessas músicas para mim. E às vezes a gente acha que isso acaba não influenciando a criança. Mas o meu irmão estudando em IAP, no internato adventista que estava na Paraná, e no final de semana passado ele estava aqui. Eu estava junto com a minha família no carro e resolvi colocar algumas músicas só para relembrar que eu escutava na infância. E o meu pai, de repente, ele me olha assustado e ele fala assim: de onde você conhece essas músicas? Eu falei: pai, o senhor colocava para mim, quando eu ia dormir, o senhor colocava essas músicas para eu escutar. Eu falei: não, mas tu era muito pequeno, não tem como tu lembrar dessas músicas. Provavelmente tu escutou de alguma outra pessoa. Mas só a gente se lembra de muitas das coisas que a gente passa na infância, talvez não conscientemente, mas inconscientemente. E a gente vive num mundo, numa sociedade hoje, principalmente com as redes sociais, com as tecnologias, e muita coisa entra na nossa cabeça. Infelizmente, não são só coisas boas, mas também coisas ruins. E a pergunta é, o tema que foi proposto é: como que um cristão, um jovem no século XXI, ele pode se manter firme no meio dessa sociedade que a gente vive? E é isso que a gente vai ver hoje. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês está em Daniel, no capítulo 1. Se você está com sua Bíblia, abre aí também. Daniel, no capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e eles lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos e os outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Azarias. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o
a vossa bebida. Por que, pois, verei ele vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim vocês porém teriam a minha cabeça para comer. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, havia executado: experimente, te peço, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se vê que distinguir a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu, e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou das finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Vamos parar aqui por enquanto. Esse é um sermão interessante porque eu geralmente costumo pregar sobre o Novo Testamento. A gente se gosta da Bíblia toda, mas a gente tem uma aptidão maior. As histórias de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, nos Apóstolos, ou talvez as histórias dos juízes que compuseram o Antigo Testamento. E a maior parte das minhas pregações está baseada no Novo Testamento. E quando me colocaram esse tema, eu procurei uma história que talvez podia ilustrar esse tema, mas a melhor história que Deus me inspirou e que Deus me ajudou a encontrar foi essa de Daniel. E todos nós sabemos essa história. Daniel ele é levado cativo para a Babilônia junto com seus amigos. E lá na Babilônia ele é desafiado, ele desafia a si mesmo e seus amigos a viverem uma vida íntegra, a terem uma alimentação diferenciada para que eles não se contaminassem com as coisas do reino. Mas quando a gente vai no contexto histórico da Bíblia, a gente vê que Joaquim, ele foi um rei de Judá. Ele foi um dos reis maus que teve. A gente sabe que no reino de Israel todos os reis foram maus. Mas no reino de Judá, alguns poucos reis foram bons. E Joaquim foi um desses, ele foi um rei mau. E na história do povo de Israel, sempre acontecia a mesma coisa. Deus ele estava com o povo, de repente passava uma geração, eles se afastavam dos caminhos de Deus. Deus destinava a sua presença e permitia que algumas coisas acontecessem, que alguns povos levassem eles cativos, para que eles pudessem entender a dependência que eles tinham de Deus, se arrepender e se converter novamente. Então Deus trazia eles de volta para a terra de Israel, e depois esse ciclo se repetia mais uma vez. E quando a gente vê a história de Daniel, é mais uma dessas vezes em que o rei, sendo o exemplo do povo, se torna um rei mau e acaba afastando, levando o povo a se afastar dos caminhos do Senhor. Mas aqui é interessante uma coisa, que Daniel, ele resolve não se contaminar com as iguarias do rei. Mas agora eu quero que você imagine o seguinte, a Bíblia diz que Daniel, junto com seus amigos, eles eram as pessoas mais entendidas, mais sábias, mais dotas de conhecimento do povo de Israel. Então, quando o rei, ele pede essas pessoas, ele não vai de qualquer um, vai lá e seleciona pessoas aleatórias do povo e traz aqui. Não, ele quer os melhores dos melhores. Só que a primeira lição que eu quero extrair desse texto com vocês é que o nosso contexto importa muito. As pessoas com quem a gente se relaciona geralmente dizem quem a gente é. Não sei se você já ouviu aquele ditado, dizem com quem andas, te direi quem tu és. Em grande parte isso é verdade, porque geralmente nós somos uma média das pessoas que nós convivemos ao redor. E aqui nesse momento, Daniel ele é levado com seus amigos e ele é tirado de um contexto onde ele cresce vivendo uma fé bíblica, a fé dos israelitas. E ele era um dos príncipes, ele era uma pessoa importante, então ele tinha várias regalias. Lógico que naquele momento, quando ele é capturado e levado para a Babilônia, ele não é feito como um escravo. O rei queria que ele sim fosse seu servo, mas fosse seus conselheiros reais também. Porque o rei Nabucodonosor, ele viu o potencial do povo de Israel. Só que, de certa forma, Daniel ele perde muitas das regalias que ele tinha em Israel. E ele acaba tendo que mudar todo o seu contexto. Agora são pessoas diferentes, num ambiente diferente, com costumes e tradições diferentes. Então o nosso contexto importa. Porque Daniel, se ele não tivesse recebido uma boa educação dos seus pais, talvez ele não teria se firmado da maneira como ele se firmou. Mas quando a gente vai no verso 2, a gente vê que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim e alguns utensílios da casa de Deus, e ele levou-os para ensinar para a casa do seu Deus e os povos da casa do tesouro do seu Deus. No templo, lá em Israel, existiam vários metais preciosos, coisas de ouro, coisas de prata, coisas de metais valiosos. Só que, quando o povo ele invadia outro, ele
Nabucodonosor pega essas coisas da casa de Deus e coloca na casa dos deuses que eles adoravam, porque isso demonstrava que o Deus deles era mais forte que o Deus de Israel. O Deus deles era tão forte que conseguiu fazer com que eles dominassem o povo de Israel, tirassem tudo deles, violassem a casa de Deus e levassem as coisas para dentro do Deus dele. Então isso não era só uma maneira de enriquecer, mas era uma maneira de mostrar, olha, o meu povo, o povo da Babilônia é mais forte que o povo de Israel. Só que quando a gente vai para o verso 3, o rei diz a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, toda linhagem de nobres que tinha. E é muito mais fácil a gente se manter firmes numa fé quando a gente está convivendo com pessoas que praticam essa mesma fé. Entenda uma coisa, a igreja, ela não salva, ok? A igreja, ela não salva, mas de certa forma ela é uma tarefa do céu. Existe um homem, eu não me recordo exatamente o nome dele, mas a gente estudou um pouquinho sobre isso no capítulo passado. E esse homem, ele faz um percurso de atravessar todo o Oceano Atlântico, do Nordeste, da região ali de Salvador, do Brasil, até a África. E ele faz isso sozinho, num bote a remo. E ele demora algumas semanas, alguns meses, para atravessar todo esse mar. Pergunto para vocês, essa era a maneira mais sensata de ele chegar do outro lado, chegar no outro continente? Não era. Foi algo que ele conseguiu fazer. Mas talvez seria mais sensato ele pegar um navio, ou ele até mesmo ir de avião. Entenda, a igreja, ela não vai nos levar até o céu, mas ela vai dar um empurradinho. Se a gente convive com pessoas que têm as mesmas crenças, a mesma fé que nós estamos um passo à frente das pessoas que estão lá fora. Então é por isso que a igreja é muito importante. A gente não tem que vir para a igreja porque a gente vai encontrar salvação aqui, mas porque nós já estamos salvos, entendendo que estamos salvos. A gente se pergunta, por que não ir para a igreja? Por que não frequentar? Entendeu? Estão comigo ainda? Então Daniel, ele entendia a importância de ele estar no contexto. O primeiro passo para a gente não se contaminar com as coisas do mundo é entender que a gente necessita conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ver um extremo de se isolar completamente das pessoas do mundo. A gente vê na Bíblia que em alguns versículos fala que nós somos peregrinos no mundo, certo? A expressão grega para peregrinos é parapidemos. E essa expressão, ela significa literalmente uma pessoa de passagem em uma terra estrangeira. Mas muito além disso, essa expressão afirma que essas pessoas que vivem no que estão de passagem em uma terra estrangeira, elas ainda têm um relacionamento pessoal com os habitantes daquela região. Ou seja, o nosso objetivo como cristãos aqui no mundo é sim cuidar do contexto que a gente vive, mas não se isolar completamente do mundo. Porque se a gente não pregar para as pessoas lá fora, quem vai pregar? Entendeu? Jesus, ele fazia isso, ele se misturava com as pessoas. Mas a grande diferença é que Jesus, ele era intencional no que ele fazia. Concorda comigo? Às vezes a gente fala assim, eu tenho os meus amigos, eles fazem isso e aquilo de errado, mas não tem problema, eu não vou me contaminar. Tudo bem, mas por que você é amigo dessas pessoas? Só porque você gosta delas ou você é realmente intencional e você tem o objetivo de trazer essas pessoas para mais perto de Jesus? A gente precisa de intencionalidade na nossa vida. Na época em que eu comportava, o líder ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele disse que a fruta podre sempre contamina a fruta boa. Então, se nós não temos boas intenções ao chegar às pessoas, nossos amigos que não são aqui da igreja, infelizmente é muito mais fácil a gente ser contaminado por eles do que eles serem abençoados com a nossa presença. Então, tome muito cuidado com isso. Mas, seguindo o texto, no verso 4, 5, 6, eu quero tirar a segunda aplicação com vocês. Nós devemos estar firmados em Deus. O verso 4 diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Daniel, ele não era qualquer um. Daniel, ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha muito conhecimento, uma pessoa sábia, que sabia realmente aplicar esse conhecimento de uma maneira correta. E é por isso que ele foi selecionado. E nesse momento que ele estava lá em Babilônia, ele podia ter falado assim, mas isso que eu estou conseguindo é pelos meus próprios méritos. Eu sou inteligente pelos meus próprios méritos. Eu não dependo de Deus para isso. Ele podia ter falado isso. Mas ele reconhece a dependência que ele tinha para contar. Amém. Ele reconhece que ele dependia de Deus para tudo isso. E que tudo de bom que ele tinha era porque Deus ele tinha providenciado. Amém. Mas quando a gente
segue, no verso 7. Diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes: Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e de Azarias a Abednego. O mundo ele vai ser sutil em tentar nos convencer das coisas. Não sei se algum de vocês já leu o livro do C.S. Lewis intitulado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro que tem um nome um pouquinho estranho, mas esse livro ele basicamente conta a história, uma sátira que fala sobre um demônio, que ele tem um sobrinho dele que é novo na fé dos demônios, e cada capítulo é uma carta que ele manda para o seu sobrinho explicando como que ele pode alcançar o ser humano que ele está tentando de uma maneira sutil, sem que o ser humano perceber. E quando a gente lê esse livro, a gente vê algumas estratégias de Satanás e a gente percebe que algumas coisas de errado que a gente faz na nossa vida, a gente não vê a consequência futura que a gente vai ter se a gente continuar cometendo esses atos. E Satanás, ele é astuto, ele sabe exatamente qual é o seu ponto fraco. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe onde você vai cair. Ele sabe onde você vai cair. E é por isso que nesse momento a gente precisa ter muito cuidado, porque o mundo ele vai ser sutil. Satanás ele não vai chegar a ser encarado com o pecado na sua porta e falar assim: é isso aqui. Não, você vai saber que é uma armadilha de Satanás. Ele é sutil. E no caso de Daniel e dos seus amigos, a mudança começou a ser sutil. A adaptação deles ao povo de Babilônia começou a ser sutil. Por quê? Porque os nomes deles significavam coisas relacionadas ao Deus de Israel, mas no momento que o nome deles é trocado, o nome deles começa a pertencer a divindades da Cananéia, daquela região, certo? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, mas quando o nome dele é mudado para Beltesazar, o nome dele agora é guarda dos tesouros escondidos do Deus Bel. Adanias, o Senhor é bondoso comigo, e Sadraque, quando o nome dele é trocado, inspiração do sol. Misael, semelhante a Deus, o nome dele é trocado agora para Mesaque, o servo da deusa Sheba. E Azarias, o Senhor é meu ajudador, tem seu nome trocado para Abednego, que significa servo de Nego. Então a mudança é sutil, e talvez Daniel e seus amigos no começo não conheciam a língua cananeia, e eles não sabiam na armadilha onde eles estavam se metendo, não sabiam o real significado do seu nome, para eles, beleza, mudaram o nome. Mas aí, Satanás vai ser sutil dentro dessas pessoas. E é por isso que a gente precisa ter conexão com Deus em todos os momentos. Sabe, a gente pensa que a nossa vida cristã se resume a somente uma oração de dia, uma oração de noite, e durante todo o nosso dia a gente faz as nossas coisas sem ter um contato com Deus, e a gente acha que isso vai dar certo. Não vai, não vai. Eu falo isso por experiência na escola. Tem momentos lá no meu dia, cara, que alguns alunos eles conseguem tirar minha paciência. Eu me considero uma pessoa paciente. Só que alguns alunos eles conseguem tirar minha paciência. Eu falo, se eu não tiver o Espírito Santo naquele momento, eu vou gritar, eu vou xingar. E é por isso que a gente tem essa dependência, a gente precisa ter essa dependência do Espírito Santo. Para que as pessoas se sintam confortáveis, estar do nosso lado e que a gente possa também ser uma luz para eles. Amém. Mas o nome deles também indicava que eles viviam de uma família que adorava e buscava o Deus verdadeiro. Porque o nome deles tinha um significado para Deus. Então o ambiente familiar deles também era muito importante. Talvez eu estou aqui falando hoje para uma família, para um adolescente, para um jovem aqui, não tem uma família que frequenta essa igreja. Ou talvez nem você mesmo é membro da igreja adventista. E isso, infelizmente, pode prejudicar a sua vida espiritual, mas eu falo assim, irmãos. E talvez eu esteja falando, talvez, para um pai, uma mãe, que infelizmente não consegue ver o destino dentro de casa e fala, essa geração, a minha geração, a geração desses jovens aqui, desses adolescentes, a gente é craque em notar a hipocrisia a quilômetros de distância. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz com o tema de como tornar a igreja adventista relevante para as novas gerações. Como a gente pode tornar essa igreja relevante para os jovens hoje em dia. E eu descobri que o principal motivo que faz com que os jovens deixem a igreja hoje é a hipocrisia por parte dos membros e por parte dos pais também. Pessoas que aqui na igreja aparentam ser pessoas perfeitas, sem pecado nenhum, mas chegam em casa e falam mal dos irmãos da igreja, que bate na esposa, que briga com a esposa, que xinga o filho. Infelizmente a gente vive numa sociedade assim. E é por isso que talvez muitos de nós, Deus queria que não, mas que vamos procurar a luz. Mas continuando o texto, no verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel ele foi fiel no pouco, porque ele sabia que ele precisava ser fiel no pouco para ser fiel no mundo. E cara, na nossa vida, muitas
muitas vezes a gente busca criar um hábito novo de uma hora para outra. Eu não gosto de academia, mas de repente eu quero ir para a academia e eu vou ficar 2 horas na academia todo dia. Cara, não vai dar certo. Isso é um processo constante. Aí eu não tenho uma vida espiritual, eu não acordo mais cedo para conversar com Deus e eu não deixo um pouquinho do meu tempo para Deus para conversar com Ele também. Mas agora, a partir de amanhã, todo dia, eu vou acordar às 5h30 da manhã, vou fazer a lição da escola sabatina, vou ler o Espírito de Profecia, vou ler um capítulo da Bíblia e eu vou ficar meia hora orando. Cara, não funciona. Isso é um processo que leva tempo. E Daniel ele sabia disso, ele sabia que ele precisava ser fiel no pouco. E talvez para a gente, a alimentação é uma coisa simples. Para Daniel, pô, não vai comer, não vai querer comer. Como assim, Daniel? Mas naquela época os judeus, e até hoje para nós adventistas, nós entendemos que a alimentação é algo muito importante. Que a alimentação, ela influencia muito o nosso contato direto com Deus e a nossa mente, além do nosso físico. E naquela época os judeus eles eram estritamente proibidos de comer qualquer coisa que era oferecida a outros deuses. E provavelmente as iguarias do rei, elas eram oferecidas a outros deuses antes de chegar na mesa de Daniel e seus amigos. Então era por isso que ele rejeitou. E eles foram comer frutas e vegetais, porque eles sabem que isso provavelmente não era oferecido aos deuses. Eles queriam coisas grandiosas, não uma saladinha, um legume, uma semente. Mas Daniel ele falou pouco, porque ele sabia que esse pouco ia levar ele para o mundo. E para finalizar o sermão, indo para o final já, a terceira e última lição que dá para extrair, a partir do verso 9, diz assim: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois verei ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa cidade, assim vocês me colocariam em perigo com ele. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, que o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes e água a comer e a beber. Então se vê diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, agem como os teus servos. A terceira e última lição que eu quero trazer para vocês é que os nossos pensamentos devem estar de acordo com as situações. De nada adianta a gente pensar em ser cristão, a gente achar que a gente é cristão, mas a gente não viver como um cristão. Daniel ele podia ter falado assim: ah, Deus, por favor, me livre disso, e não ter feito nada. Mas ele sabia que não há limites para o esforço humano quando ele é combinado com a vontade de Deus. E é por isso que Daniel e seus amigos eles resolvem nesse momento se afastar das iguarias do rei e realmente se alimentarem de algo mais saudável. Isso é muito além do seu corpo físico, mental, mas principalmente do seu relacionamento com Deus e de se manter firme durante o período de 3 anos. 3 anos que eles precisariam estar fazendo essa dieta. 3 anos sendo completamente vegetarianos. Daniel foi firme. Mas do verso 11 ou dos versos 11 a 13 a gente percebe que a gente não pode só pensar na decisão, mas a gente também tem que agir. E algumas das coisas que a gente pode fazer hoje para a gente fortalecer a nossa vida espiritual: orar, estudar a Bíblia, jejuar, afastar das pessoas, lugares e práticas que muitas vezes contaminam e corrompem a nossa vida. E talvez procurar uma pessoa para mentorar você. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que a vida de Jesus ela foi baseada numa palavra, discipulado. Jesus ele podia ter nascido com 33 anos e morrido numa cruz sem ter passado tudo o que ele passou. Mas ele queria dar um exemplo para a gente. Ele sabia que é extremamente importante a gente ter uma pessoa mentorando. Então, queridos adultos aqui da igreja, eu quero colocar um desafio para vocês. A gente tem vários jovens, vários adolescentes aqui. E eu sei que talvez muitos deles nunca tiveram uma pessoa para mentorar. Talvez alguns de vocês aqui, jovens, estão aqui na igreja por causa dos seus pais, por causa dos seus amigos, mas nunca teve alguém para guiar vocês. Então comece com esse propósito hoje, de discipular alguém. Porque isso não vai fortalecer só a fé deles, mas vai fortalecer a sua fé também. Pessoas, membros de igreja, que só vivem sentados no banco, eles morrem. A igreja eclesiástica significa voltado para fora. Infelizmente, muitas vezes nós estamos fazendo programações voltadas para dentro. A igreja não foi feita para as pessoas que já estão dentro. A igreja foi feita para alcançar as pessoas que estão fora. E se eu perguntasse para vocês hoje, quantos membros tem aí? Quantas visitas
tenho certeza que teria muito mais membros do que visitas. Mas não foi essa a igreja que Cristo estabeleceu no Novo Testamento. Foi uma igreja missional. Uma igreja que trazia constantemente as pessoas de fora. E Cristo, para finalizar, ele recompensa as nossas boas atitudes. A gente vê aqui no final do texto que Deus deu conhecimento, no verso 17, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Você quer ter uma vida mais feliz? Você quer ter realmente uma vida findada em Cristo? Busque Ele, se conecte com Ele. Deixe de lado as coisas que estão atrapalhando a sua caminhada. Deixe hoje isso. Não deixe para amanhã, não delongue. E entenda que ser cristão vai proporcionar para você a maior felicidade que você pode ter. Amém. Semana passada, uma aluna minha, ela se considera ateia. E ela fez uma pergunta para mim: pastor, o senhor acha justo uma pessoa viver uma vida toda de pecado e chegar no último momento da vida dela, se arrepender e ainda ser salva? E ela continua perguntando: e se fosse assim, por que eu deveria me converter ao cristianismo agora e não no final da minha vida? Aí eu falei para ela, por dois motivos. Primeiro, porque você não sabe se durante a sua morte você vai ter uma morte que vai ser um pouco mais lenta, você vai ter tempo de se arrepender, ou se vai ser uma morte repentina. E segundo, porque ser cristão traz felicidade. Eu perguntei para ela: você acha que eu sou infeliz? Ela disse: não, eu acho que você é feliz. E o que é que compensa mais? Compensa você viver uma vida toda feliz, seguindo princípios bíblicos, e chegar no final da vida, talvez descobrir que não tem Deus, que Deus não existe, que acabou ali, mas você ter vivido uma vida feliz? Ou viver uma vida toda lá no mundo buscando prazeres temporários, prazeres que o mundo te oferece, que não duram muito tempo, e chegar no final da vida e você percebeu que vai perder uma eternidade de felicidade ao lado de Deus? Escolha hoje estar do lado de Cristo. Amém. Escolha hoje se conectar com Ele. Escolha hoje ser uma bênção para as outras pessoas também. Amém. Quantos aqui hoje querem tomar essa decisão de se entregar para Cristo, de realmente buscar Ele verdadeiramente, colocar Ele nas suas vidas? Vamos orar? Pai, Senhor querido, Pai glorioso, nós te damos graças, Pai, por esse momento que tivemos aqui. Amém. Por essa mensagem maravilhosa, pelo exemplo, Pai, que o Senhor deixou na Bíblia de Daniel e de seus amigos, que eles não se contaminaram com o mundo ao redor. Que eles realmente foram firmes, te buscaram, entenderam que tudo de bom que provinha deles era através de Ti, Pai. E nós te pedimos também que o Senhor nos capacite, Pai, para sermos uma luz para as pessoas lá fora. Para que essa igreja cresça cada dia mais e mais em graça e em pessoas aqui dentro, buscando a Tua palavra verdadeiramente. Nos capacite, nos dê sabedoria, que o Teu Santo Espírito continue conosco desses momentos em diante, Pai. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma boa restante de semana para vocês. Que Deus nos acompanhe. Amém.